Então, bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Olha, tá todo mundo de olho no lugar errado, sério. A atenção global hoje está focada em duas coisas, né? O Estreito de Hormuz, com aquele tráfego todo complicado, e, claro, o preço do petróleo, que parece que está saindo completamente de controle. Só que o real barril de pólvora, talvez nem esteja lá no meio do deserto. Ele está bem longe, a uns 12 mil quilômetros de distância, numa ilha lá no Pacífico. Pois é, o Japão tá com o dedo no gatilho e a arma deles tem uma munição de 1,2 trilhão de dólares e tá apontada bem no coração da economia americana. Ok, vamos entender isso direito. Para a gente sacar como é que o Japão chegou nesse ponto crítico, a gente precisa olhar para uma vulnerabilidade gigantesca que eles têm. Aqui está a grande fraqueza japonesa. Diferente de um país como os Estados Unidos, que exporta energia, o Japão é o oposto. Ele precisa importar mais de 90% de toda a energia que consome. Pensa assim, é uma ilha que simplesmente não tem recursos energéticos próprios. E de onde vem todo esse petróleo? Basicamente dos Emirados Árabes Unidos, da Arábia Saudita e do Kuwait. E adivinha só, o petróleo desses três países precisa obrigatoriamente passar por aquele ponto crítico que a gente falou lá no começo, o Estreito de Hormuz. Isso por si só já é um problema enorme. Mas se você acha que o problema é só o petróleo ficar mais caro, a coisa fica ainda pior. O preço do barril é só uma parte da dor de cabeça deles. Tem um segundo fator que está jogando gasolina nesse fogo. E tem a ver com a moeda japonesa. É aqui que a situação aperta de vez. O Japão paga o petróleo que compra em dólares. Só que o iene, a moeda deles, está desvalorizando. Ou seja, eles precisam de cada vez mais ienes para comprar a mesma quantidade de petróleo. É como se você fosse do supermercado e visse o preço da carne subir 10% e, ao mesmo tempo, seu salário passasse a valer 20% a menos. É um golpe duplo. É exatamente isso que está acontecendo lá. Normalmente, quando a moeda de um país fica fraca, a solução clássica é subir a taxa de juros para atrair investidores, né? O problema é que o Japão simplesmente não pode fazer isso. É impossível para eles. E o motivo tem o nome: dívida. Antes de eu mostrar o tamanho do estrago, só para todo mundo ficar na mesma página, a relação dívida-PIB basicamente compara o total da dívida de um país com tudo que a economia dele produz em um ano. É tipo um termômetro da saúde financeira do governo. E aqui está o tamanho do problema. O Japão está literalmente sentado na maior montanha de dívida do mundo. Com 227%, a dívida deles é quase 2,5 vezes o tamanho de toda a sua economia. Para ter uma ideia, a dívida dos Estados Unidos, que já é um motivo de pânico global, parece pequena perto da do Japão. Então, o ponto crucial é este. O Japão está num beco sem saída. Se eles não sobem os juros, o iene continua a derreter e a inflação dispara. Agora, se eles sobem os juros para salvar a moeda, o custo para pagar essa dívida monstruosa explode e o país pode literalmente quebrar. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E é exatamente aqui que o problema do Japão vira um problema do mundo inteiro. Porque para se salvar, eles podem ter que ameaçar a estabilidade financeira do seu maior aliado, os Estados Unidos. Muita gente pensa que é a China, mas não. O Japão não é só um país endividado. Ele é o maior credor dos Estados Unidos no mundo. Na prática, ele é o banqueiro da América. 1,2 trilhão de dólares. É esse o valor que o Japão tem em títulos da dívida americana. Essa é a munição que eles têm na mão, dinheiro que eles podem vender para comprar os dólares que eles precisam desesperadamente para pagar pelo petróleo. E se eles apertarem o botão de vender? Bom, aí a gente vê um efeito dominó. O mercado seria inundado com títulos americanos. Lei da oferta e da procura. Com muita oferta, o preço deles despenca. E quando o preço de um título do governo cai, a taxa de juros que ele paga sobe. Isso significa que o custo para o governo americano rolar a própria dívida ficaria impagável, ameaçando a base de todo o sistema financeiro global. Ninguém no Japão quer fazer isso, é claro. Mas a situação pode chegar num ponto em que não há outra escolha. É uma ameaça sistêmica para todo mundo. Então se coloca no lugar de um líder japonês por um segundo. De um lado, você tem a sua população se revoltando porque a moeda do país virou pó. Do outro, você tem a opção de sacrificar a estabilidade financeira do seu maior aliado. Qual seria a decisão? É uma escolha impossível. A pergunta que fica é essa. E ela mostra como uma crise de energia, uma crise de dívida e as pressões geopolíticas do outro lado do mundo estão todas conectadas e, no fim, afetam a todos nós.
Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!